Veja todas as histórias contadas em sequência de forma cronológica de nossos heróis no canal Big Omnibus. E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Quadrinhos do Bimestre, meses de novembro e dezembro de 2021. Esse mês de dezembro eu não vou até o final com as resenhas, porque eu vou estar saindo de férias e depois nós temos as datas comemorativas de final de ano. A última resenha que eu fiz, inclusive, foi aqui do Recruta Zero edição histórica, que está nessa lista, mas depois eu vou falar sobre isso. E além disso, galera, eu sei que muita gente gosta desse quadro no canal porque não consegue acompanhar todas as resenhas e serve aí como um filtro, né, das melhores publicações que estão saindo no mercado. Obviamente, aquelas pessoas que têm um gosto similar ao meu. Por fim, em 2022 eu vou fazer a minha listinha de melhores leituras do ano, e abrangendo o ano inteiro. Eu costumo dividir em categorias, mas eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Eu vou fazer um top 10 em cada categoria, sem falar naquele vídeo onde nós temos o top 10 da nata da nata. Independente da categoria, são os melhores quadrinhos que eu li em 2022. Então fiquem ligados aqui no canal Central HQs, beleza? Então vamos iniciar a listinha aqui, galera, com Mágico Vento Deluxe Volume 8, Blizzard e Grande Visão, uma publicação da editora Mitos que traz num formato mais luxuoso as histórias do Mágico Vento. E aqui nós temos duas grandes histórias, e a principal delas, a que eu mais gostei, é Blizzard, uma cidade que simplesmente sofreu um genocídio de um bando que se travestia ali como monges. Eles pertencem, na verdade, aos penitentes negros. São bandidos muito cruéis que saqueavam as cidades e simplesmente eliminaram toda a população, até que uma alma penada vem em busca de ajuda aí do grande parceiro do Mágico Vento, o Paul, e também o Mágico Vento, né, o protagonista da história, precisa acalmar esse espírito de forma a buscar vingança. Uma ótima publicação, lembrando que vocês também conseguem ler essas mesmas histórias no formato físico. A Mitos lança a coleção do Mágico Vento no formato original italiano, que é capa cartão, formato menor, papel offset, enquanto esse é papel couché colorido. Então você tem outra opção aí para ler essas histórias também. Mais Mitos Editora com Júlia Graphic Novel Volume 2, O Caso do Luna Park. Nessa série nós temos a jovem Julia Kendall ainda frequentando a faculdade, né, de criminologia, mas já conseguindo atuar junto à polícia, tentando desvendar ali os mistérios criminosos. Nessa história nós temos um parque de diversões que vai migrando de cidade para cidade, e nós temos uma morte que ocorre dentro desse parque. Mas quem estaria envolvido na morte ali de um adolescente que é homossexual? Galera, é uma história realmente muito legal, que trabalha muito bem com a Júlia ainda aprendendo os métodos da criminologia. Fica a dica dessa publicação. Escuta Formosa Márcia, material da editora Veneta, escrito e desenhado pelo melhor quadrinista brasileiro da atualidade, pelo menos na minha opinião, que é o Marcelo Quintanilha. Eu não li nada ruim do cara até agora, pelo menos nas publicações mais recentes lançadas por ele pela editora Veneta. E basicamente nós temos a história de uma enfermeira, ela que vive ali na favela e tem uma filha muito problemática que está seguindo um caminho muito errado, se aliando ali com traficantes, e a mãe sabe os perigos que a filha pode estar correndo. É uma história bem dramática e ao mesmo tempo bonita, não traz nada de glamorização com relação à violência, com relação à favela e nem nada do tipo. Pelo contrário, mostra que existem pessoas honestas, pessoas trabalhadoras que se veem numa sinuca de bico ali, pois estão cercadas de más companhias. Publicação, galera, muito legal, o quadrinho nacional que vai entrar para minha lista de melhores do ano. Ken Parker Volume 1, Rifle Comprido e Mine Town, publicação da Mitos Editora, coleção muito aguardada pelos fãs, material que vai mostrar o início de carreira aí do Giancarlo Berardi com o Ivo Milazzo, e os caras chegam com o pé na porta. Uma publicação aí de faroeste, mais pesado aí um pouco que Tex, eu diria um pouco mais real também, onde nós temos a história do Ken Parker, ele que é um caçador, né, de animais e acaba perdendo o irmão para alguns bandidos ali que tentam até maquiar aquele assalto, né, que na verdade
ceifou a vida do irmão do Ken Parker, arranca o escalpo dele e aí ele parte numa busca por vingança. Galera, material que é realmente muito bom, é considerado uma das melhores séries italianas de todos os tempos. Essa coleção da Mitos vai ter um total de 50 edições. Flávio Colim, Terror no Inferno Verde, publicação da editora Pipoca e Nanquim, fazendo aí uma ode a esse grande mestre dos quadrinhos nacionais que tem um estilo bem peculiar e brasileiro. Ele carrega ali a sua arte com influências do cordel, além de contar histórias que vão desde lá do pornográfico, passando pelo terror, pelas histórias cotidianas e mundanas da população brasileira. Nós temos aí um compilado de várias publicações do Flávio Colim, que sai num formato bem luxuoso, fazendo aí todas as honras a esse grande quadrinista. Uma publicação que vale muito a pena você ter na sua coleção. Monstrans Experimentando Hormônios, publicação de Lino Arruda, quadrinho nacional, que vai trazer a biografia do autor, mas com uma pegada de horror. O Lino Arruda nasceu como Lina Arruda, né? E agora, ele que se tornou transexual, ou já era transexual desde sempre, né? Vai narrar um pouquinho aí da sua vida com relação a essa mudança, né? Que é algo muito impactante dentro da vida do Lino. E ele consegue transmitir isso para o leitor. Não se trata aí, galera, de lacração e nem nada do tipo. É um quadrinho bem pesado, bem impactante. A arte do Lino Arruda é sensacional, traz um caráter bem grotesco para a publicação. É um material, galera, que eu acho que vale a pena você conhecer. Coleção clássica Marvel volume 16, Hulk volume 2, publicação da editora Panini Comics. Temos a retomada das histórias do Golias Esmeralda, histórias inéditas aqui no Brasil. Primeiro nós tivemos o volume 1, que traziam as 6 primeiras histórias, Stan Lee e Jack Kirby. A publicação acabou sendo cancelada, não por baixas vendas, mas é por uma questão de logística, não tinham como lançar tantos títulos naquela época. Depois o personagem volta a ser publicado de forma periódica dentro da série Tales to Astonish, dividindo ali as páginas com o Gigante e a Vespa. Quem assume a arte da publicação adotando o Golias Esmeralda é Steve Ditko, o criador do Homem-Aranha e do Doutor Estranho, além de outros personagens. Nessas histórias nós somos apresentados pela primeira vez ao bordão, né, de quanto mais bravo, mais forte o Hulk fica. Sem falar, né, na primeira aparição do arqui-inimigo do Golias Esmeralda, que é o Líder. Uma publicação bem nostálgica e que, obviamente, para mim, valeu muito a pena. Juiz Dredd Essencial, A Guerra do Apocalipse, publicação da Mitos Editora, material que vai trazer as histórias mais importantes desse icônico personagem britânico que lá fora sai pela editora 2000 AD. Bom, galera, nós temos aí uma grande história do Juiz Dredd, onde começa com uma pequena guerra civil envolvendo condomínios na cidade de Mega City 1, até que uma outra cidade-estado, assim como Mega City 1, entra na jogada. E aí, meus amigos, é um caos, é morte para todo lado e cabe ao Juiz Dredd contra-atacar e preservar ao máximo a cidade de Mega City 1. Uma publicação sem dúvida muito bacana. Até parece que você está vendo o inferno de Dante ali. Tem neve, fogo, deserto e tudo mais. Realmente uma publicação das mais importantes aí do Juiz Dredd. Black Science volume 3, Padrão de Fuga, material da editora Devir, escrito por Rick Remender, desenhos de Matteo Scalera. Nós temos aí um material de ficção científica que envolve um dispositivo chamado Pilar, onde o protagonista acaba viajando ali com uma equipe de cientistas e também com a sua família. Deu um chabu lá nas primeiras edições, só que conforme eles vão avançando para as mais diversas dimensões, muita merda vai acontecendo, ou seja, ao invés de deixar as coisas melhores, eles deixam as coisas piores. E tem um lance todo conspiracionista, com uma arte muito dinâmica, a colorização simplesmente sensacional dessa publicação. Quem gosta de ficção científica é um prato cheio. East of West volume 3, A Batalha do Apocalipse, uma publicação também da editora Devir, trazendo aí Jonathan Hickman com Nick Dragotta. Trata-se aí de um western futurista. Basicamente, nós tivemos ali a Guerra de Secessão nos Estados Unidos e a partir dali, em relação à nossa realidade, as coisas acabaram tomando caminhos diferentes. Nós temos 7 grandes corporações-estados ali, cada um tem um território e elas disputam ali o
o poder, tem o lance da grande besta, a mensagem. É uma série que apresenta vários elementos, onde o protagonista é o Cavaleiro Morte, ele que está em busca do seu filho e tem que lidar ali com o renascimento de outros cavaleiros. É uma publicação, galera, realmente muito bacana e que a partir desse volume 3, pelo menos na minha opinião, a série realmente começou a caminhar. Antes eram mais perguntas do que respostas, aqui a gente já começa a ver aquele cenário se formando. Uma publicação muito bacana e que vale a pena você ler. Hulk edição 1 de Donny Cates, material que tem a arte de Ryan Ottley. Nós temos aí uma nova temporada de histórias do Incrível Hulk após a finalização de Immortal Hulk de Al Ewing e Joey Bennett. Agora quem assume os roteiros da publicação da série do Incrível Hulk é justamente o Donny Cates, o queridinho da Marvel. E ele vem com uma proposta que não é lá de toda original, onde basicamente nós temos que o Bruce Banner na verdade é um cientista louco, ele é o cara que deveria ser contido e não o Incrível Hulk. Na verdade, o Hulk veio para salvar. Ele que é o cara malucão aí que pode colocar a Terra em risco. Os Vingadores já foram acionados, o Doutor Estranho também, todo mundo muito preocupado. A gente não sabe quais são as intenções do Bruce Banner, pelo menos não por essa primeira edição. A gente só sabe que ele tem um confronto ali com a Hulkbuster do Homem de Ferro e ele vai a um determinado portal. O que tem além, ainda nós vamos descobrir nas próximas edições. Eu achei que o Donny Cates começou com o pé direito em relação à sua estreia nessa primeira edição aí da série do Incrível Hulk. Então é um material que deve chegar ao Brasil lá por metade de 2022. Vamos torcer que saia no formato encadernado ao invés de ser incluído aí em algum mix da editora Panini Comics. A música de Elite Zan, publicação da editora Script, material de Gil Guimarães, que faz uma arte sensacional, uma arte pintada. Ela realmente é muito habilidosa e ela faz uma adaptação muito fiel a esse conto de H.P. Lovecraft, onde nós temos um violinista alemão que não fala e o protagonista da série começa a escutar aquela música, mexe com a mente dele e sabe que tem algo muito estranho, sobrenatural, rondando a música desse músico alemão. Uma publicação que traz uma adaptação em quadrinhos de mais um conto de H.P. Lovecraft com bastante qualidade. Antologia Ópera Sopa, mais um quadrinho nacional nessa lista de melhores, material de Diogo Pavan. Apesar de ser uma antologia, quem escreve e desenha todas as histórias é justamente o Diogo Pavan. E ele vai criando histórias de gêneros diferentes e também com uma arte muito versátil, mudando ali de uma história para outra. Uma publicação realmente muito bacana, teve resenha aqui no canal Central HQs e foi um material que realmente me chamou a atenção para o trabalho artístico e pela criatividade do Diogo Pavan. Frankenstein e outras histórias de horror de Junji Ito, mangá que chega ao Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, série que foi premiada com o Eisner em 2019. Nós temos, além da adaptação do clássico de Mary Shelley de 1818, feita pelo Junji Ito, um clássico do terror por um mestre do horror, nós temos uma outra história que envolve o Touro, que é um garoto que tem uma baixa estatura, sofre bullying na escola, mora num castelo sozinho, os pais trabalham fora do país e ele começa a ver coisas estranhas. Descobre-se que existe um portal dimensional que dá acesso a outras realidades com versões malignas do próprio protagonista. Além disso, temos outros contos menores ali, alguns bem angustiantes, narrados pelo Junji Ito. Uma obra muito, muito boa. Na minha opinião, um dos melhores trabalhos do Junji Ito que chegou até agora ao Brasil. Fica a dica dessa publicação. Para finalizar com chave de ouro, como eu falei na minha resenha, Recruta Zero, edição histórica de Mort Walker, uma publicação da Mitos Editora. Além das tirinhas que consagraram o Recruta Zero ao decorrer das décadas, nós temos ali uma contextualização, comentários, uma narrativa do Mort Walker, explicando como tudo começou, as modificações que ele fez, personagens que foram excluídos, outros que foram incluídos, a mudança de ambiente onde as histórias se passavam
antes era uma pegada de estudante, depois foi para o serviço militar, a censura que ele sofreu, o mimimi de militantes, o crescimento que o Recruta Zero teve em relação aos diversos periódicos, alcançando mais de 1.600 deles. Então, sem dúvida, trata-se de um trabalho muito legal que me levou a gargalhadas. Eu me diverti demais com essa publicação aqui e eu recomendo para vocês, seja ou não fã de tirinhas, é um material realmente muito bacana da Mitos Editora. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele sirva como uma espécie de filtro para vocês na hora de fazer as suas comprinhas, além de conhecer outros materiais também, né? Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!